Bem-vindos ao Comensal Podcast, um espaço para pensar a história, a cultura e a filosofia da alimentação através do tempo. Aqui, sentamos juntos à mesa do passado e do presente para compreender como aquilo que comemos e bebemos molda sociedades, crenças, poderes e formas de viver. Da antiguidade à contemporaneidade, cada episódio percorre histórias e filosofias de alimentos, bebidas, rituais, técnicas culinárias e práticas de comensalidade, revelando que o ato de comer não se restringe à sobrevivência, mas envolve a produção de cultura, sentidos e poder. Um comensal não é apenas quem come, é quem compartilha a comida, o espaço, o tempo e o sentido do alimento à mesa. Isso dialoga diretamente com história, cultura e filosofia. Entre cultura, mito, história, filosofia e arte, buscamos transformar ingredientes em ideias e sabores em narrativas, mostrando que a alimentação é um arquivo vivo da experiência humana. Seja você pesquisador, estudante, cozinheiro, curioso ou amante da história, este é um convite para se sentar à mesa, provar o passado e refletir sobre o presente. Eu sou Felipe Daniel Roseni, pesquisador em História Antiga e Filosofia da Alimentação pela Universidade Federal do Paraná, e serei o seu comensal. Sente-se e sirva-se à vontade. O aperitivo de hoje é uma apresentação à primeira temporada: A Comida e o Sagrado. A primeira temporada do Comensal Podcast nasce de uma pergunta simples: por que comer não é apenas comer? Desde os primeiros registros humanos, o alimento esteve envolto em significados que ultrapassam a mera sobrevivência biológica. Comer se tornou um gesto cultural, simbólico e espiritual. Um ato capaz de criar comunidade, expressar poder, aproximar do divino e moldar modos de vida. À mesa, os seres humanos aprenderam a contar quem são, em que acreditam e como compreendem o mundo. Cada cultura possui seus próprios critérios sobre o que é comestível, o que é proibido, o que é sagrado, o que é impuro e o que é prestigioso. Assim, estudar alimentação não é apenas listar ingredientes ou receitas antigas. No livro Comida e Sociedade, Henrique Carneiro, doutor em História Social pela Universidade de São Paulo, escreveu: a alimentação é, após a respiração e a ingestão de água, a mais básica das necessidades humanas. Mas como não só de pão vive o homem, a alimentação, além de uma necessidade biológica, é um complexo sistema simbólico de significados sociais, sexuais, políticos, religiosos, éticos, estéticos e etc. Nos últimos anos, a atenção de historiadores, antropólogos e filósofos tem se voltado para a importância de conhecimentos interdisciplinares sobre a alimentação. Esses saberes abordam a diversidade das memórias gustativas, os prazeres associados ao alimento e, igualmente, as restrições e tabus que cercam o ato de comer, beber ou produzir insumos para o consumo humano. Desde a antiguidade, a alimentação tem sido um tema de grande relevância para a compreensão da condição humana. No século IV a.C., por exemplo, o filósofo Epicuro sublinhou a importância da dietética ao afirmar que o verdadeiro sábio escolhe a comida mais saborosa, e não a mais abundante, destacando seu papel central no pensamento e na filosofia da época. Sócrates e Platão, filósofos importantes no período clássico, assinalaram com afinco a alimentação e a culinária enquanto eixos práticos da formação moral, sendo constantemente evocados em seus tratados. Séculos antes, entre o IX e VIII séculos a.C., Homero, o educador da Grécia, em sua Odisseia, já havia definido os gregos como citófagos, ou comedores de pão, que expressava a alimentação como um fator distintivo entre humanos e deuses. Uma ideia posteriormente ratificada pela mitologia estabelecida por Hesíodo no século VII a.C. Portanto, a importância da alimentação para a vida humana é um reconhecimento de longa data. Não é de se surpreender que, nos últimos anos, as humanidades tenham demonstrado um interesse crescente em pesquisas que exploram as múltiplas perspectivas da alimentação.
As religiões há muito observam a comida e a bebida como materialização de atos sagrados, purificação, sacrifício, identidade e conexão divina que visam a disciplina espiritual e o estabelecimento de normas e proibições. O ser humano tem a notável capacidade de atribuir um significado extraordinário às coisas, estabelecendo rituais e conferindo uma dimensão transcendente ao que é cotidiano. A alimentação e a religião são, talvez, os exemplos mais proeminentes disso. As práticas alimentares, em sua totalidade, desde o modo de comer e a seleção dos alimentos, passando pela comensalidade e seu caráter celebrativo, até as dimensões mística e sagrada que permeiam rituais e a própria escolha de não comer, como jejuns e abstinência, constituem um vasto e complexo universo que exige atenção, pois é inerente à experiência humana. Este tema multidisciplinar, ou não disciplinar, como prefere a filósofa Donna Haraway, roga por um diálogo complexo para que se possa compreender plenamente tanto as implicações biológicas e sociais, quanto as dimensões simbólicas e religiosas que nele estão envolvidas. É a partir dessa intuição que inauguramos nosso percurso investigativo com a temática A Comida e o Sagrado. Nesta temporada, propomos uma travessia histórica e filosófica que vai da antiguidade ao presente, mostrando como diferentes tradições religiosas e culturais atribuíram sentidos espirituais ao produzir, partilhar e consumir alimentos ou mesmo ao não comê-los em suas práticas ascéticas. Hoje, no primeiro episódio da temporada, veremos os tópicos que serão temas de nossos próximos encontros. No próximo e segundo episódio, discutiremos a invenção da gula e a teologia da alimentação, examinando como comer excessivo se tornou pecado e como a Igreja formulou uma moral do apetite. No episódio 3, vem à mesa as mitologias alimentares. Focado nas literaturas de origem grega e latina, analisaremos como essas tradições sacralizaram alimentos, rituais e comensalidades em suas histórias e figuras divinas. O quarto episódio traz um estudo de caso, a análise do vinho como elemento sagrado no Antigo Egito, explorando como a bebida ligava vida, morte e eternidade, funcionando como oferenda litúrgica e ponte com os deuses. No episódio 5, o alimento é debatido como personagem da Bíblia, investigando as metáforas culinárias e as dietéticas segundo Jesus Cristo nas diversas vivências das fés cristãs, desde o cristianismo primitivo até a atualidade, passando pela centralidade filosófica da Eucaristia. O sexto episódio apresenta o papel do jejum, isto é, as práticas ascéticas do não comer iniciadas pelos pais da Igreja para compreender como a fome e a negação ao prazer à mesa foram pensadas como práticas espirituais e técnicas de si no cristianismo primitivo, passando ainda pela hagiografia medieval. No episódio 7, falaremos da comida no budismo, desde o caminho pela iluminação de Siddhartha Gautama, o Buda histórico, até as práticas zen contemporâneas, destacando o papel do Tenzo, o monge cozinheiro da tradição japonesa, e os diálogos entre budismo e os atuais movimentos vegetarianos e veganos. Por fim, no último e oitavo episódio desta série, voltaremos nosso olhar ao Brasil, para refletir sobre a cozinha de santo, examinando como o candomblé e a ubanda moldaram sabores, técnicas e memórias culinárias afrodiaspóricas, constituindo patrimônios culturais forjados em meio à resistência dos sabores e saberes provenientes das fés africanas. Ao longo desta temporada, o Comensal convida você a sentar-se à mesa do tempo, não apenas para aprender, mas para pensar, questionar e sentir como o alimento atravessa corpos, crenças e histórias. Se você gostou, peço que curta, compartilhe e siga o Comensal Podcast para não perder os próximos episódios. Fico também à disposição para dúvidas ou sugestões. Você pode nos escrever pela seção de comentários ou pelas nossas redes sociais. Lembrando que todas as referências e documentos utilizados na elaboração deste episódio estão disponíveis para consulta na descrição.
Até o próximo encontro e obrigado por me acompanhar. Seja bem-vindo ao Comensal Podcast. O banquete está servido.